E aí pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns atalhos do VS Code, Visual Studio Code, para os programadores aí da vida. Eu, como sou um programador, eu queria também mostrar para vocês o que eu uso diariamente, o que me ajuda muito. Vou mostrar alguns atalhos, eu tenho uma sequência aqui, eu posso deixar na descrição, acho que vou deixar na descrição aí também, os atalhos que eu usei. Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. E aí pessoal, eu sou o Juan. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Pedro. E vamos para mais um vídeo do canal Utilogia. Deixa o seu like E se inscreva no canal. Isso aí. Já estou no VS Code com um projeto aberto, não tem importância a linguagem, tá? Independente da linguagem que você mexe. O primeiro atalho que eu vou mostrar para vocês são dois comandinhos, um para dar zoom e um para tirar o zoom. Muita gente às vezes não imagina que seja tão simples ou que tenha algo mais fácil, mas tô mostrando aqui também os atalhos mais triviais, vamos supor assim, né? E aqui eu posso dar um zoom às vezes para uma apresentação, para um vídeo, etc. Então é Ctrl+. Se puder eu vou deixar aí também na tela, nosso editor aí vai deixar na tela para vocês irem acompanhando, beleza? Então Ctrl+ ou Ctrl-. Próximo atalho, vamos lá, Ctrl+P. Eu tenho um monte de arquivo, quero achar o meu arquivo, onde é que tá nessa pasta desse projeto. Então eu posso aqui, posso até aqui, ó, ou sei lá, File, ou Index, e vou achando. Beleza? É só uma pesquisa rápida somente para pesquisa de arquivo, nome de arquivo. Aí um derivado dele, né, até na tela principal do Visual Studio Code mostra alguns atalhos aí. A gente tem o Ctrl+Shift+P. Dentro desse atalho eu vou mostrar 4 comandos, certo? 2 comandos é o contrário do outro, mas é para um arquivo, um código que você já tem, e os outros 2 comandos são comandos gerais do VS Code, tá? Então o Ctrl+Shift+P é para alguns comandos, ou vários, né? Eu só vou mostrar 4 aqui que já vem e não precisa de extensão. Vou mostrar primeiro um que vai te ajudar a visualizar um arquivo muito grande. Então se você tem um arquivo que é bastante extenso e você não quer ficar rodando a rodinha do mouse para poder chegar lá, ixi, não tô mostrando a tela. E se você quer chegar lá nesse arquivo, você precisa arrastar o scroll do mouse até chegar onde você quer. Para facilitar, se você tem uma visão geral, sem ter que ficar pesquisando palavrinha, você pode apertar o Ctrl+Shift+P e fazer o Fold All. Tem o Unfold, que é o segundo comando que eu vou mostrar, e o Fold. É basicamente um contrário do outro. Se o Fold agrupa, né, essas setinhas que estão nas laterais aqui, você pode ver o fluxo do seu código e tal. O Unfold faz o contrário. Então, se eu pegar aqui e fizer o Unfold, você tá de volta na estrutura sem estar agrupada, né? Você basicamente agrupa as divisões e abertura de chaves, início de função e assim vai. O próximo comando é o nosso queridíssimo Reload Window. Muita gente tem que fazer isso porque às vezes crasha ou quebra algum problema, dá algum problema no VS Code e não consegue reconhecer ou sei lá, travou. Então você dá um Ctrl+Shift+P de novo e escreve Reload. Vai ter que a opção Reload Window. Nem precisa escrever tudo, né? Você aperta, ele dá uma recarregada, ele volta onde vocês já estavam, mas ele faz aquele processo de quando ele acaba de abrir, né? Recarrega dependências, etc, reconhecimento de código e assim vai. Às vezes você não quer fechar e abrir, né? Quer fazer algo mais rápido, faz isso. Uma coisa que é bom para quem tem 2 telas, é um comando até pedido pelo Rodrigo Guerra, que já fez alguns vídeos aí pro canal. Aliás, muitos bons. E esse comando é o Ctrl+Shift+P, a gente volta no mesmo lugar e escreve Duplicate Workspace. Esse Duplicate Workspace vai servir para quê? Você vai colocar códigos da mesma pasta, do mesmo projeto em outra tela. Você quer arrastar uma janela para lá e para cá, né? Você pode colocar em 2 telas separadamente. Ah, mas Juan, dá para dividir, ó, tô até vendo eu ali. Juan, dá para dividir a tela no próprio Visual Studio Code. Beleza, mas coloca isso em 2 telas. Vai ter que deixar em janela e ter que esticar ele inteirinho. Vai ter que deixar ele esticadinho para poder ficar dividido. Então, um jeito mais fácil é você poder deixar o seu workspace em 2 janelas e você coloca uma janela em cada monitor. Não vou salvar esse trem aqui. Esse aqui também não, porque eu alterei nada. E vamos pro próximo. É uma dica muito interessante das teclas Home e End do teclado. Você pode procurar aí no seu teclado, você tem as teclas Home e End. Essas 2 teclas é muito pouco usada, pelo menos eu usava muito pouco, mas ela serve muito pra gente aqui. Aliás, pra muitas outras coisas depois que você acostuma a usar elas. Vamos lá, pra que a gente vai usar elas? Imagina que eu tenho essa linha, eu quero selecionar ela. O que eu faço? Eu faço assim com a mão? Isso pode ser um pouco chato, às vezes você pode errar onde você clica ou arrastar para um lado para o outro. Um jeito mais fácil é, se você tá com um ponteirinho aqui, às vezes muita gente anda com a setinha, você pode segurar o Shift, eu quero selecionar a linha inteira, segura o Shift e clica no End. Se você clicou o End, ele foi com o ponteiro lá pro final da linha. Se você tá no final da linha, você pode apertar o Shift e clicar o Home.
no teclado e ele vai lá pro início da linha. Se você não estiver segurando o Shift, consequentemente você só vai mudar a posição do ponteiro, né? Esse trem que fica piscando, você só vai andar com esse ponteirinho. O Page Down, Page Up também serve para você ir dando scroll mais rápido, né? Também é uma dica bônus aí. Vamos pro próximo então. Agora uma coisa bem útil, você tem aqui um import. Você pode importar outras coisas. Isso aqui é do JavaScript, tá? Pode ser diversas outras linguagens, pode ser diferente. Mas às vezes você quer mudar a ordem de alguma coisa, quer passar alguma coisa pra cima, pra baixo, etc. Isso aqui foi até uma dica de um colega meu de trabalho, né? A gente pode fazer o seguinte, segurar o Alt e apertar a setinha pra cima ou pra baixo. A gente muda a ordem que aquilo vai ficar. Não a ordem somente, a gente arrasta aquilo como se fosse uma peça de Lego. Eu posso pegar um bloco inteiro, se eu selecionar isso aqui e segurar o Alt, eu vou estar movendo com a setinha pra cima ou pra baixo esse bloco inteirinho. E se ele passar por cima de algum pedaço de código, ele vai passando entre ele, né? E você não precisa nem selecionar a linha para você poder arrastar ela, tá? Só deixar o ponteiro e segurar o Alt e ser feliz. Beleza, você pode apertar o Ctrl Z, quem não tá acostumado, vai com o Ctrl Z aí para poder fazer as últimas coisas que você já fez, né? Eu sei que às vezes pode passar batido alguns comandos que são comuns, mas que pode não ser tão comuns assim, né? Beleza, o próximo, Ctrl D. Algumas pessoas não conhecem, eu demorei um pouquinho para poder saber disso. Às vezes eu tenho, por exemplo, essa função aqui, e eu preciso trocar esse nome de e-mail, eu tenho que trocar aqui, eu vou colocar como nome, e aqui eu tenho que trocar nome. Chatice ter que ficar digitando duas vezes. Então, tá com o e-mail aqui. Você seleciona, tá vendo que ele mostra onde é que tem uma ocorrência parecida? Mas ele não seleciona. Para você fazer ele selecionar o próximo, você aperta Ctrl D. E aí, ele fica com dois ponteiros piscando. Se você escrever, ele vai escrever nos dois. Assim vai. Se eu selecionar esse aqui, ele mostrar as outras ocorrências, apertar Ctrl D, depois Ctrl D de novo, ele vai pegar 3 ocorrências. Eu apertar Ctrl D de novo, ele vai pegar a quarta ocorrência. E vai fazendo um monte de ponteiro, né? Esses ponteirinhos piscando. Ele não só seleciona, tá? Ele fica duplicado. Então eu posso editar coisas que tá na frente também aqui. Tanto faz, tá? Ele vai ter dois ponteiros aqui para você ser feliz. Quando você clica fora, ele sai, ele perde esses dois ponteiros. Uma coisa interessante é que você pode apertar Ctrl D também em uma linha inteira. O que você quiser, né? O que você selecionar. Então ele vai se basear em caracteres. Agora eu vou num Ctrl F, muita gente usa, mas esse Ctrl F, ele vai vir assim, ó. Ele tem uma setinha aqui, ele não é somente um localizar. Se eu tiver aqui e-mail, ele também tem a opção de substituir. Aqui, acho que por padrão, se você não alterou, ele vai procurar palavras que tem letra maiúscula ou minúscula. Então ele tem várias opções aqui. A primeira opção é para você definir somente letra do jeito que você escreveu. Se você escreveu minúsculo, vai ser daquele jeito. Se você escreveu maiúsculo, vai ter aquelas letras daquele jeito. E se eu, por exemplo, colocar o E maiúsculo aqui, ele vai procurar somente os maiúsculos. E se eu apertar, por exemplo, vou deixar aqui o e-mail. Eu quero substituir todos, mas eu quero substituir um por um, que nem eu fiz com o Ctrl D, mas de uma forma diferente, né? Eu posso fazer assim, eu quero colocar nome, e eu posso ir, tem esses dois botãozinhos aqui, ó. O primeiro, ele vai substituindo do próximo ao próximo, então ele vai buscando e substituindo. Então se eu clicar aqui, ó, o primeiro, ele vai trocar, na verdade, o que ele tava, né? Ele mostra aqui onde ele tá, a ocorrência dele, então tá no 3. Posso apertar a setinha pra cima, ele vai selecionar aqui, eu vou trocando, e assim vai. Eu posso voltar e posso clicar aqui nesse botão, posso substituir todos. Ele substitui todo mundo. E não precisa ser só uma palavra, eu posso substituir a expressão inteira. Então eu vou copiar isso daqui e colar aqui. Eu quero que ele substitua isso por simplesmente um parênteses. Ah, eu quero que todo mundo não tenha parênteses. Volta aqui no primeiro e substituir. E é isso, a gente tem a substituição em massa, né, de caracteres. Esse é o Ctrl F, lindo, maravilhoso. Pra quem gosta de dar Ctrl F, já sair substituindo. Ah, a gente pode colocar mais de uma linha aqui, tá? Não só uma expressão, a gente pode ir dando um Enter nessa caixinha aqui. Na verdade, eu posso colocar uma expressão inteira e substituir ela inteira aqui, né? E aqui dentro, se eu segurar Shift, eu posso colocar outras linhas aqui, né? Segurando o Shift, você aperta Enter. É isso. Vamos adiante, né? Isso aqui é muito bom. Isso aqui eu vou ter que preparar a minha tela. Vamos preparar uma tela para mim poder mostrar esse atalho. Então, eu vou abrir esse arquivo aqui. Eu vou abrir esse context, vou abrir esse tema aqui. Beleza, pode ser isso aqui. Ah, eu vou agrupar esse arquivo aqui, nessa região e beleza. Estamos prontos. Vou mostrar esse próximo atalho. Ele é muito inteligente. Ele também pode se parecer com os últimos que eu mostrei, mas ele é muito bom. Por exemplo, eu tenho esse arquivo que ele é uma coisa que eu estou reutilizando em diversos outros arquivos, mas eu quero mudar o nome dele. E quando eu não sabia disso, eu tinha que trocar o nome em todos os outros lugares que eu usava ele. Por exemplo, eu tenho esse arquivo e eu estou exportando ele com esse nome. E nesse lado esquerdo aqui, eu estou usando ele pegando por esse nome que eu defini. Só que eu quero mudar o nome dele. Eu vou mudar, por exemplo, aqui, né? Vou mudar esse nome. E se eu mudar usando, por exemplo, Ctrl D, né? Só theme,
se eu salvar, o meu outro arquivo continua do mesmo jeito. Eu fiz um Ctrl+D, posso até fazer um Ctrl+F aqui, mas não vai ser tão útil. Então, o que eu posso apertar? Aperta a tecla F2. A tecla F2 vai aparecer essa caixinha e você pode simplesmente escrever o novo nome que ele vai ter e ele vai entender quem que usa ele para poder substituir esse nome também, para que a dependência desse arquivo não dê erro, né? Onde é usada, né? Onde esse nome é usado, ele vai ser atualizado. Só para poder exemplificar, aqui nesse arquivo da esquerda ele está importando esse arquivo e está usando ele lá embaixo também, dentro do código está usando. Se eu dou um Enter aqui nesse F2, ele troca, além do nome interno, ele vai trocar a importação. Ele vai trocar até onde é usado ele dentro do arquivo. Então todo mundo que use onde ele é importado é atualizado. Esse para mim é o melhor substituir que existe no VS Code, que é o F2. E aí você define o nome. Então ele é muito mais inteligente. O penúltimo é o nosso Shift Alt F. O que é esse Shift Alt F? Se você tem configurado aí a sua formatação, por exemplo, esse botão direito, formatar documento, ele pode ter um formatador diferente, um formatar com aqui, ó. Formatar com. Pode ter um formatador diferente dependendo da sua linguagem. Eu já estou com um formatador aqui definido, então vou deixar no zoom aqui e vou desformatar esse trem. Eu vou deixar ele bagunçado, vou deixar ele com espaço, vou mudar a indentação aqui. Não precisa ser só nesse código, tá? Qualquer linguagem. Às vezes uma função, tá tudo fora de ordem aqui, o negócio tá feio. Eu vou no teclado e dou um Shift, segura, Alt, F, e ele vai lá e organiza tudo para mim. Essa organização ela vai depender da configuração da sua linguagem e vai depender das regras de configuração para ver se... acho que é isso. Resumidamente é a configuração da sua linguagem que você está usando. Mas tem, por exemplo, um projeto JavaScript, ele tem muito desses negócios de pretty, slint e assim vai, tá? Você pode acrescentar regras nessa linguagem, você pode acrescentar regras para mudar a indentação, formatação do arquivo, do código. Mas tem linguagens que é fixa. Então, isso é para algumas linguagens, não para todas. E o último, para terminar, é o Ctrl+K e depois W. Como que é isso? Imagina que eu tenho aqui esses arquivos, vários abertos, muitas coisas. Eu geralmente faço muito isso e depois fico perdido. Você quer fechar tudo. Você faz o seguinte, você aperta Ctrl+K e depois o VS Code fica esperando uma próxima tecla. Você solta o teclado e depois aperta W. E aí ele fecha tudo. Mas tudo mesmo? Não. Como assim? Vou abrir um monte de arquivo aqui também, só que eu vou deixar um arquivo subdividido aqui na tela. E esses arquivos, eles vão estar separadamente. Se eu apertar o Ctrl+K, você vê que lá embaixo ele vai esperar uma outra tecla, ele até dá uma mensagem aqui no VS Code. Se eu apertar W, ele vai... Oxi, pera que não demorei demais. Ctrl+K e W. Ele vai fechar a divisão da tela onde você está usando, né? Então ele vai fechar todas as abas daquela divisão de tela. Você vê que sobrou só a divisão do lado direito, porque eu estava usando do lado esquerdo. Então é só fazer o Ctrl+KW aqui também para poder fechar tudo. É isso. Esses são os atalhos, tá? Alguns eu até peguei a mais e vou começar a usar bastante, que é esse Ctrl+KW. Eu não usava, acho que por costume, né, de sair fechando. Outra coisa, quem não tem costume, até no navegador dá para usar isso, tá? Então você tem uma coisa aberta aqui, você tem um scroll do mouse, a rodinha, você pode clicar na rodinha, ela tem um clique, e no nome da aba, você clica, ele fecha. Isso no navegador e em diversos outros que usam abas, né? Você pode fechar a aba clicando no scroll. E eu fazia isso várias vezes, né? Eu apertava e as abas iam fechando. Mas o Ctrl+KW já resolve isso muito mais fácil. Beleza? Esses são os atalhos, espero que tenham gostado. E se tiverem mais dicas de atalhos aí, esses atalhos são pro Windows, tá? Pode ser que a gente faça pro Linux e pro Mac. Pro Mac eu já não sei, porque tem que ter um computador da Apple, por enquanto a gente não tem. Mas o Windows e Linux, se alguém quiser Linux também, mande aí pra gente, a gente pode ter essa possibilidade também. Mas esses atalhos são do Windows e alguns são parecidos no Linux, tá? Não todos, mas tem bastante aí que é igual. Bom desenvolvimento pra vocês e até mais.